Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. E nós refletimos aí, a cada domingo, os textos que são propostos pela Igreja, né? Iluminada, a Igreja sendo iluminada pelo Espírito Santo, Paráclito, o Espírito da Verdade, que conduz a Igreja, a alma da Igreja, para o nosso crescimento espiritual. Então, temos aí os textos que foram propostos pela Igreja e vamos meditar um pouco. Nós partiremos a nossa meditação a partir, faremos a nossa meditação a partir de um dos sacramentos, o sacramento do batismo. Porque a liturgia de hoje nos introduz dentro da ablução e purificação, ou seja, dentro do novo nascimento. E o novo nascimento não consiste em levantar a mão e dizer que aceitou Jesus, mas sim em observar uma ordenância de Cristo que é para a salvação, que é para a vida eterna. Disse Jesus em São Mateus, capítulo 28, finalzinho do livro de São Mateus, Jesus disse: "Ide por todo mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos." Como? Como era possível fazer que todas as nações se tornem discípulos de Cristo? Ele mesmo vai dizer: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei, ou vos ensinei. E também no capítulo 16 de São Marcos 16, vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo ordenando a Igreja: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer não será salvo, né? Aquele que não crê já está condenado. Então vamos iniciar pelo Evangelho de hoje. Porque se nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou, ou melhor, ordenou a Igreja a anunciar o Evangelho, a anunciar a boa notícia, é porque Jesus tem uma relevância, é porque Jesus é importante, é porque Jesus é grandioso. Mas quem é Jesus? O Evangelho de hoje nos introduz nesta pergunta. Certo dia, São Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Então Jesus se interessa para saber o que é que o povo está dizendo dele, de Jesus. Os discípulos de Jesus responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Então, Jesus diz: olha, essas respostas aí não são a resposta verdadeira. Eu não sou João Batista, eu não sou Elias, eu não sou um dos antigos profetas que ressuscitaram. Então os discípulos ficam ali na expectativa para que ele diga quem ele é. Só que Jesus lança a mesma pergunta que foi feita para saber o que o povo dizia dele para os seus apóstolos. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, sempre Pedro, primeiro Papa, aquele que era sempre iluminado pelo Espírito da Verdade, por Deus, para conduzir o seu rebanho. Pedro respondeu: o Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Né? O que significa a palavra Cristo? Ungido, ou seja, o ungido de Deus. Aquele que foi ungido pelo próprio Deus. E foi ungido onde? Como? No batismo. Jesus, quando foi batizado, foi ungido pelo Espírito Santo. Quando estava sendo batizado, ainda quando estava nas águas, o Espírito Santo repousou sobre ele. Repousou sobre ele, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, para concretizar e para confirmar aquilo que disse o profeta Isaías no capítulo 11 do profeta Isaías. Quando vai falar do próprio Deus, ou melhor, quando o próprio Cristo fala ali pela boca do profeta. Quando ele vai dizer que o Espírito do Senhor repousa sobre mim. E ali ele diz, fala dos dons infusos que também nós batizados recebemos. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém, porque ainda não era chegada a hora de Cristo. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei,
deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Então, Jesus recebe de São Pedro a resposta autêntica e verdadeira. Quem sou eu para vós? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo de Deus. Tu és o ungido de Deus. E nisso aqui, meus irmãos, consiste a verdade batismal. Ser batizado em Cristo. Ser batizado na sua morte. São Paulo vai dizer, se pelo batismo morremos com Cristo ressuscitaremos ou viveremos. No batismo, nós nos tornamos filhos no Filho. A segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Gálatas, vem nos mostrar como o batismo age na nossa vida de forma concreta para nos dar a salvação. Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 29. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Então, quando São Paulo diz que nós somos filhos pela fé em Jesus Cristo, automaticamente alguns desavisados podem dizer, então se somos filhos pela fé, então não precisa ser do batismo. Não, mas Jesus disse, São Mateus, capítulo 16, ou melhor, São Marcos, né? São Marcos, deixa eu até tomar aqui como é a fala de Jesus, como Jesus diz, né? Qual é qual é a ação das palavras, a força, melhor dizendo, das palavras de Jesus aqui em São Marcos, capítulo 16, São Marcos 16, 16. Né? São Marcos 16, 16. Vamos para o versículo 15. São Marcos 15, ou melhor, 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, aí alguém diz aqui, né, a primeira leitura de hoje, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Aí alguém diz, basta apenas crer. Mas Jesus diz, ide, e disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, veja que coisa extraordinária. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. O primeiro passo é a fé. Seja a fé pessoal, de alguém que já é adulto, seja a fé da igreja para alguém que ainda é criança, para alguém que ainda é bebê. Mas veja o que diz, ele não para na fé. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados. Veja, vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo, por meio do batismo. Sendo de Cristo, sois então descendente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Herdeiros segundo a promessa. Não é segundo a fé somente, mas segundo a promessa. E o que é a graça do batismo? O que constitui para nós o novo nascimento? O batismo constitui o nascimento para a vida nova em Cristo, como disse o apóstolo São Paulo aos Gálatas na segunda leitura de hoje. Vós fostes batizados em Cristo. Segundo a vontade do Senhor, ele é necessário para a salvação, como a própria igreja na qual o batismo introduz. Então, segundo a vontade do próprio Cristo, Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, a boa notícia. Quem crer e for batizado será salvo. Então, segundo a vontade do Senhor, ele, o batismo, é necessário para a salvação. Como a própria igreja é necessária para a salvação, na qual o batismo nos introduz. Ou seja, o batismo nos coloca dentro da igreja, que é corpo místico de Cristo. O rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água o candidato ou
derramar água sobre a sua cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade. Isto é, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não venha, meus irmãos, e nem se deixe enganar que o batismo tem que ser por emissão, né? Emissão. Ser mergulhado. Não. A tradição da igreja, os padres da igreja, toda a tradição, toda a história do cristianismo deixou claro. Inclusive, as chamadas igrejas da Reforma, as igrejas protestantes, no início da Reforma, como a igreja luterana, a igreja anglicana, né? As igrejas presbiterianas, ali, as igrejas da Reforma, a igreja metodista, né? Essas mais antigas, mais, podemos dizer, tradicionais, segundo a tradição protestante, essas igrejas batizavam com água. Se você colocar no YouTube aí, né? Batismo de criança em igreja protestante, você vai ver a igreja luterana e outras igrejas, as igrejas presbiterianas, batizando criança e batizando, colocando água sobre a sua cabeça. Assim a igreja sempre entendeu que o que importa não é a quantidade da água, mas a importância da água, né, da matéria desse sacramento estar presente, né? Quais são os frutos do batismo? Ou qual é a graça batismal? O fruto do batismo, ou a graça batismal, é uma realidade rica que comporta a missão do pecado, ou melhor, a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais. Então essa é a graça das graças, né? A remissão do pecado original apaga a culpa original e também todo o pecado pessoal que alguém que foi batizado já havia cometido. O nascimento para a vida nova é a outra graça. Então, nascer de novo não é levantar a mão e dizer eu creio, mas é se submeter ao sacramento do batismo, confirmando aí a fé em Cristo Jesus, né? O novo nascimento pelo qual o homem se torna filho adotivo do Pai, membro do corpo de Cristo, e templo do Espírito Santo. Com isto mesmo, o batizado é incorporado à igreja, ou seja, introduzido na igreja. Corpo de Cristo, corpo místico de Cristo. E se torna participante do sacerdócio de Cristo. Lembra o livro do Apocalipse? Que vai dizer, vós sois sacerdotes, profetas e reis em Cristo Jesus. Porque se Jesus é sacerdote, profeta e rei, nós participamos do ministério de Cristo quando somos batizados. O batismo imprime na alma um sinal espiritual indelével, ou seja, uma graça indelével, um sinal que é impossível ser tirado. Ali no seu caráter, no caráter batismal, que consagra o batizado ao culto da religião cristã. O batismo não pode ser retirado, mesmo que o Papa e todos os bispos unidos a ele diga: esse batismo vai ser desfeito. Nós vamos desfazer, né, ou retirar o caráter batismal. Se fizer isso, não é possível. Se tentarem fazer isso, não é possível. Mesmo que façam um rito, criem um rito novo para, vamos dizer assim, desbatizar, né? Como, por exemplo, quando alguém se torna, infelizmente, né, quando a pessoa cai nessa desgraça de abandonar a igreja, de abandonar Cristo e se tornar um protestante, a pessoa rejeita o seu batismo e vai ser batizado de novo. Pior ainda, ser batizado por alguém que não recebeu, né, a ordem. Não é sacerdote, não é diácono, não é bispo. Apesar que a gente vai ver também que existe a grande possibilidade de, em risco de morte, a pessoa, mesmo sem ser batizada, pode batizar quem está morrendo, né? Continuando, né? Os que morrem por causa da fé, os catecúmenos e todos os homens que, sob o impulso da graça, sem conhecer a igreja, procuram com sinceridade a Deus e se esforçam para cumprir a vontade dele, podem ser salvos, mesmo que não tenham se recebido o batismo. Aqui, meus irmãos, a igreja abre uma exceção, né? Uma exceção para alguém que tem a possibilidade de ser salvo, mesmo sem ser batizado. Veja,
A porta para a salvação é o batismo. Porém, alguém pode ser salvo mesmo que não tenha sido batizado. Quando isso acontece? Quando alguém, mesmo sem ter conhecido a igreja, ou seja, é uma pessoa que está em ignorância, mesmo sem ter conhecido a igreja, com sinceridade procura a Deus e se esforça para cumprir a vontade dele, que está escrita na nossa natureza. Observando a lei da consciência, a lei natural, observando os impulsos que a lei natural o leva a realizar. Este pode ser salvo. Ou alguém que de alguma forma recebeu de Deus uma graça atual e esta graça o desperta para a vida em Cristo e alguma coisa o impede de ser batizado, esta pessoa também pode ser salva. A exemplo, o bom ladrão na cruz, que recebendo uma graça atual, consegue uma contrição, um arrependimento verdadeiro dos seus pecados e confessa Jesus Cristo como Senhor de sua vida, mas por não ter condição ou possibilidade de ser batizado, como por exemplo poderia acontecer com alguém que estivesse no leito de morte e que não tendo água próximo, aquela pessoa desejasse o batismo, se arrependesse dos seus pecados por uma graça de Deus, não é a pessoa que auto se salva, mas a pessoa recebe uma graça. A ação redentora tem como início sempre Cristo. Recebe uma graça atual e esta graça introduz naquela pessoa um desejo de purificação, uma contrição perfeita, e aquela pessoa ao desejar o batismo, mesmo que não tenha água, mesmo que aquela pessoa não tenha sido batizada, a igreja ainda diz que pode ser feito o rito do batismo, depois que a pessoa já tiver morrido mesmo assim. Mas fica uma pergunta: e as crianças que morrem sem batismo? A liturgia da igreja convida-nos a ter confiança na misericórdia divina e a orar pela salvação delas. Crianças que morreram sem batismo, o que fazer? Crer na misericórdia de Cristo. O próprio Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então deixai vir a mim as criancinhas. Quando a minha filha nasceu, logo, o mais rápido possível, eu a batizei. Primeiro, porque eu queria que ela fosse liberta do pecado original. E segundo, para que ela fosse batizada antes dela começar a desfrutar dos pecados pessoais. Então logo que ela nasceu, poucos dias depois, então ela foi logo batizada. Em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, desde que tenha a intenção de fazer o que faz a igreja, ou seja, desde que tenha a intenção de celebrar o sacramento que a igreja celebra, crendo como a igreja crê. E que, quando eu digo crendo, eu estou dizendo pelo menos fazer aquilo que a igreja acredita que é o sacramento. E tenha a intenção de fazer aquilo que a igreja crê. Não é que a pessoa que vai batizar tem que ter fé. Porque até mesmo um ateu, se alguém diz: olha, eu estou morrendo, me batiza, por favor. E ele vai dizer: como é que acontece? Como é que eu posso fazer isso? Ele vai dizer, a pessoa pode dizer: derrama água sobre a minha cabeça 3 vezes e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse Deus que você acredita. E a pessoa será batizada e será válido esse batismo. Desde que a pessoa tenha a intenção de fazer o que faz a igreja. E que derrame água sobre a cabeça do candidato, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, o batismo é o novo nascimento. E aqui nós podemos ver o que diz o profeta Zacarias a respeito dessa nova vida, ou melhor, dessa vida nova em Cristo. O profeta, de uma maneira extraordinária, claro que inspirado por Deus, veja o que ele vai nos falar. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Então o Espírito Santo é um espírito de graça e de oração que nos introduz na vida de oração. Eles olharão para mim, diz o Senhor, ao que eles feriram de morte. Hão de chorá-lo como se chora a perda de um filho único. Falando de Cristo. E hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Aí vem a promessa. Naquele dia,
haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no campo de Magedo. Naquele dia haverá uma fonte, veja a promessa está aqui. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para a ablução e para a purificação. Meus amados irmãos, essa fonte acessível na casa de Davi, veja, a fonte acessível na igreja, na casa do Deus vivo. O que é a igreja? O apóstolo São Paulo vai dizer a Timóteo: olha, Timóteo, se caso eu me demorar, saiba como deveis te comportar na casa do Deus vivo, que é a igreja, coluna e sustentáculo da verdade. Então, na casa de Davi, na casa da igreja, na casa de Jesus, né? Na casa que é a igreja, haverá uma fonte acessível. E os habitantes de Jerusalém, agora não é Jerusalém terrena, mas a nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, que já subsiste na igreja. Os habitantes de Jerusalém terão para a sua ablução e purificação uma fonte. E que fonte é essa? A fonte do batismo, né? A fonte, a pia batismal, ali onde acontecem os sacramentos. Ou melhor, o sacramento que nos introduz na igreja, nos faz membro de Cristo, nos dá a graça santificante e o que é porta para os demais sacramentos. Portanto, meus amados irmãos, neste domingo, que nós possamos olhar com um olhar atento aos textos bíblicos e compreender que existe nos textos deste domingo algo que nos coloca acima de qualquer etnia, qualquer grupo, nós somos em Cristo todos um só, pelo batismo. Então peçamos ao Senhor a graça, que o Senhor introduza em nós a capacidade, o dom de compreendermos quão grande é e quão poderoso é o batismo que nós recebemos e que nos dá a graça da salvação. Deus abençoe você e até o próximo domingo, se Deus quiser.